Está começando o Cobcast, o podcast da cadeia avícola. Olá pessoal, tudo bem? Está começando o 5º episódio do Cobcast, da série que nós falaremos aí com vocês sobre matrizes pesadas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Celent, trabalho na avicultura já desde 2008, trabalhei na agroindústria, trabalhei em empresas de nutrição, estou na COB há 5 anos e atualmente eu ocupo a função de especialista em incubatórios para a América do Sul. Hoje, nós iremos apresentar o 5º episódio do Cobcast da série de matrizes. Antes de começar, pessoal, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado o Cobcast. É um prazer para nós da COB dividir a nossa experiência, esclarecer dúvidas, seja elas quais forem, sobre o mundo avícola com todos vocês. Realmente é uma satisfação muito grande para nós. Nesse episódio, pessoal, a gente vai falar e entender um pouco mais sobre iluminação de matrizes. Esse é o propósito, esse é o tema do nosso Cobcast de hoje. Quem vai estar comigo neste episódio é o José Luiz Januário. O José Luiz está conosco na COB já há 18 anos, tem uma vasta experiência em matrizes pesadas, em frango de corte. Hoje ele é o nosso especialista de frango de corte e é o nosso especialista em ambiência também. Zé, é um prazer receber você aqui. Fala mais um pouco aí sobre a sua experiência para nós. Olá, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Obrigado aí por essa introdução aí nessa ideia maravilhosa desse Cobcast, né? A gente está aqui conversando, tem gente aí viajando, tem gente na granja, tem gente dentro do carro, né? Ouvindo a gente. Essa série muito legal aí de matriz pesada, a gente está falando de matriz pesada nessas 5 edições e agora vamos introduzir esse assunto de iluminação, né, Guilherme? E, bom, meu nome é José Luiz Januário, eu já estou na avicultura há um bom tempinho, desde 94. Trabalhei numa outra empresa também antes de ingressar na COB, né, com matrizes, avós e um pouquinho de frango de corte quando eu iniciei. E agora aqui estou fazendo essa especialidade de frango de corte e ambiência e a gente vai falar desses assuntos aí, principalmente iluminação, né? Tão importante, né, Guilherme? Exatamente. Bom, então como a gente comentou e o Zé comentou e eu havia comentado, né? Nós vamos falar de iluminação de matrizes. A iluminação, o tema luz, na criação de matrizes é um tema fundamental, é um tema bastante importante. Que vai ter um impacto bastante significativo sobre a produtividade dos lotes. Alguma vez, pessoal, vocês já se perguntaram o que as galinhas podem ver? Ou se elas veem em cores, ou se elas veem em preto e branco? Como é a fisiologia das aves aí? Como é a fisiologia da visão das aves? Zé, você poderia explicar para nós aí, por favor? Claro, Guilherme, muito legal começar com essa discussão, né? Saber um pouquinho das bases, né? Da fisiologia das coisas, né? Da onde surgiu as coisas que a gente indica, da onde vêm as orientações de manejo, né? É interessante saber isso, né, Guilherme? E amigos que estão nos ouvindo aqui. A galinha tem 2 olhos como nós, só que a posição dos olhos são totalmente diferente da gente, né? A galinha tem os olhos laterais, então ela enxerga, a ave enxerga 330, 320 graus ao redor dela, né? Então, pela posição dos olhos. E nós não, nós humanos enxergamos aqui, malemar na frente do nosso nariz, né? E tem gente que não enxerga muito, nem a frente do nariz, né, Guilherme? Então, a visão do humano é 180 graus, né? E da galinha é 330. Você sabe que outra curiosidade, Guilherme e pessoal, o olho da galinha é um dos animais que mais tem o tamanho do olho maior relacionado ao próprio corpo. Então, o olho da galinha é de 10 a 12% do peso de uma ave, de um frango, de uma galinha, de uma codorna, né? E aí o olho humano pesa 1% do corpo de um ser humano, né? Então tem diferenças fisiológicas. Outra diferença, Guilherme,
Galinha enxerga muito mais cores e muito mais nitidez do que nós, né? O espectro de luz que uma galinha enxerga vai de acordo com a quantidade de cones, a quantidade de estruturas que vai auxiliar na visão da galinha. Uma galinha tem um olho tetracromático e a gente é tricromático. O que significa isso? Uma galinha tem 4 pares de cone nos olhos, então ela enxerga comprimentos de ondas muito maiores do que o humano enxerga, né? Então uma galinha vai de comprimento de onda de 350, 380 nanômetros, que é o lado da luz ultravioleta, o lado azul, o lado esverdeado das cores, sabe? E vai até o vermelho vivo, que é 750 nanômetros, por exemplo. E o ser humano não, o ser humano ali está enxergando ali 430, 450 a 600, 680 nanômetros. Ele não enxerga a luz ultravioleta. Ele não enxerga as luzes super quentes, vermelhas, assim como uma galinha enxerga, né? Como um animal enxerga. E a galinha nas espécies animais, um frango, uma galinha, uma codorna, uma águia, uma ave, né? Enxerga muito mais cores, muito mais iluminação, muito mais fácil iluminada do que nós humanos, né? Bastante interessante, é muito interessante esse tema mesmo. Zé, e deixa eu te perguntar, a gente sempre se depara aí, quando está fazendo as visitas, né, sobre os termos, as terminologias que definem, né, essa parte de luminotécnica, né? Você poderia explicar para nós aí qual o significado delas para a avicultura, quando a gente fala de iluminação, por exemplo, o que é o lux, ou o que é o lumen, o que a gente tem que medir, o que é importante a gente medir, a gente avaliar, quando a gente fala de luz, de tipo de lâmpada, o que é importante na sua opinião? Pessoal, super importante a gente saber alguns conceitos, né? Então você está num galpão e você fala, nossa, esse galpão está muito claro, ou está muito escuro, tem muita iluminância aqui. Essa luminância, né, é a intensidade de luz que a gente está enxergando. Essa iluminância é o que a gente enxerga ali. Isso é expresso em lux. Então, se você está num ambiente de frango de corte, num pinteiro inicial, ou num pinteiro inicial de uma recria, você vai falar ali, eu estou num pinteiro com a luz muito fraca. Quando você está com a luz fraca, você está com pouca iluminância. Você está com pouca intensidade de luz dentro desse galpão. E essa expressão é medido em lux, né? A gente fala em lux. E o lux é uma quantidade de lumens por metro quadrado que a gente tem. Então a gente não vai falar, estou com 250 lumens por metro quadrado. Não, você vai pegar um luxímetro, vai medir a lux, vai falar, estou com 20 lux dentro desse pinteiro, né? Então essa luz a gente vai medir, a gente sabe quanto lux tem ali, quanto que a galinha está enxergando, quanto que o pintinho está enxergando. Essa intensidade lumínica, né, essa intensidade luminosa, ela é medida em lux e é isso que a gente vai ver. E correlacionando o começo da pergunta, Guilherme, e pessoal que está nos ouvindo aqui, sabendo que a galinha enxerga mais, enxerga comprimentos de ondas maiores, o espectro de luz que ela enxerga, a gente fala até, e hoje já tem aparelhos que medem, a galinha, a gente mede já quantos galilux ela mede. Já batizaram até, Guilherme, em galilux, ou seja, vem do galos, né? Já pegaram o prefixo ali do nome científico da galinha e puseram ali quantos galilux uma galinha enxerga. Então, se o ser humano está enxergando 20 lux naquele determinado pinteiro, naquela determinada recria, pode ser que a galinha está enxergando 25 lux, um X% a mais. Claro que depende da quantidade de luz, depende se é uma granja com LED, se é uma granja com lâmpada fluorescente, incandescente, vapor de sódio, sei lá quantos lux está ali dentro. Então estamos numa produção com 80 lux de média. 80 lux no luxímetro, será que num luxímetro mais moderno que mede o galilux, que já existe, né, Guilherme? Já existe o medidor de galilux, será que os 80 lux que nós medimos num luxímetro simples, será que a galinha não está enxergando 120 lux?
Por isso que é importante, muito importante, nós vamos discutir aqui ainda nos próximos minutos, creio eu, né, Guilherme? Nós vamos discutir assim, quantos looks é ideal, qual que é o programa, quantos looks para pintinho, quantos looks para matriz pesada. Então essa terminologia, né? Por exemplo, a gente tem um dimmer. Um dimmer é aquele regulador de potência, o regulador da voltagem da luz que a gente vai deixar transparecer dentro da galinha, né? Esse espectro de luz, se a lâmpada é de LED, se é uma luz quente, se é uma luz fria, né? Então, se você está num galpão com luz amarela, essa luz cálida, né? Essa luz na tonalidade amarela, tendendo ao vermelho, tendendo à estimulação, porque quanto mais vermelho, quanto mais amarelo, por isso que muitas cores de equipamento são amarelos, vermelhos, sabe? Muitos comedouros de frango são amarelos, vermelhos, cores vibrantes, para justamente atrair, né? Atrair a ave para o comedouro. Então a gente vê isso justamente porque ela percebe isso, ela é atraída por isso. Um boi numa tourada, o toureiro está ali com um tecido vermelho, né? Sacudindo na frente do boi ali, o boi já enxerga um pouco mais que a gente, né? E ele está sacudindo ali, na verdade, aquele boi ali não é uma galinha. Se fosse uma galinha, ele ia chegar pertinho desse toureiro, né, Guilherme? O boi vai sacudir porque tem um bobo lá na frente dele e ele só quer levantar esse cara para cima, né? E a galinha não, a galinha vai ser atraída para o comedouro, vai ser atraída para o ninho. Os ninhos das matrizes pesadas são coloridos. Cada marca tem a sua cor, mas as cores são chamativas, você já percebeu? São sempre chamativas, né? Então isso é que é importante a gente saber no quesito de como fazer iluminação, quando comprar lâmpada LED, quantos looks põe, quantas lâmpadas pôr. Super importante a gente saber um pouco das bases das coisas que a gente compra, né, Guilherme? Muito bom, Zé, muito bom. E assim, e como que a gente faz, né? Qual que é a metodologia que nós utilizamos aí para calcular aí, para fazer um estudo luminotécnico, né, para aviários de matrizes, né, pensando na primeira parte na recria e depois na produção. Como que a gente vai calcular, quais são os dimensionamentos que a gente tem que fazer, quais seriam aí as sugestões, e já emendando aí um pouquinho, né, qual cor de lâmpada aí você mencionou, né, as lâmpadas cálidas, as lâmpadas mais tendendo para o azul, uma cor mais fria, né? Quais são as recomendações aí para recria, né? E quais as recomendações para produção? E pensando que na recria também eu vou precisar aí ter uma boa intensidade de luz no pinteiro, certo? Eu vou precisar ter uma intensidade maior no pinteiro para estimular esse pintinho na fase inicial. Então, quais seriam aí as nossas sugestões? Qual seria a sua recomendação nesse aspecto? Muito bom a pergunta, Guilherme, é isso aí. Bom, pessoal, a gente tem um pintinho que acabou de sair do incubatório, entrou dentro de um caminhão, viajou X minutos, X horas até a granja, chegou totalmente órfão, né? Já saiu do incubatório, nasceu órfão, viveu órfão no ovo, chegou na granja órfão. Nada mais justo do que a gente iluminar bem um pinteiro, né? Iluminar bem um pinteiro é colocar uma intensidade de luz, uma intensidade lumínica ali para que ele enxergue as coisas, né? Então a gente indica aí, e está no nosso manual, né, Guilherme? 20 lux, 25 lux para uma matriz na primeira semana, né? Para o frango de corte, super importante ter uma boa iluminação. Normalmente a gente quer que o pintinho acha tudo fácil, acha o bebedouro, acha o biquinho do nipple, acha o comedouro, encontre a ração distribuída no papel, né, que normalmente a gente recebe as matrizes até com papel, para que esse papel, além de isolar, além de ser fácil da gente distribuir a ração, a gente também faça com que ela tenha um caminho fácil para chegar ao comedouro, e para isso acontecer precisa ter iluminação, precisa estar claro, não pode estar escuro, né? Então, super importante a gente escolher lâmpadas para pinteira de espectro amarelo, de espectro cálido, de luz quente, que é lâmpadas até 3000 Kelvin, sabe? Então, por isso que a maioria dos pinteiros tem lâmpadas amareladas, que são lâmpadas atrativas, é o espectro de luz atrativo, né? E nós temos que saber dimensionar isso.
saber dimensionar a lâmpada, não só escolher a lâmpada para pinteiro. Zé, pode ser uma lâmpada branca de espectro luz claro, de espectro de luz fria. Pode também, iluminando bem, ela vai ser atraída, desde que você ilumine. Iluminar mais, iluminar bem, é mais importante do que escolher o tipo de lâmpada, né? E aí, como é que a gente escolhe a lâmpada? Primeira coisa, quando a gente começa a fazer um projeto, primeira coisa quer gastar pouco. A gente quer gastar pouco, e aí a gente fala, eu vou ali no supermercado do Carrefour, do Extra, do qualquer supermercado e vou comprar minhas 25 lâmpadas, 10 lâmpadas. Não é assim. Assim a gente faz para casa da gente, que não tem performance, não tem que botar ovo, não tem que ter um GPD bom, uma conversão e uma uniformidade boa. Então hoje a gente já não é mais antiprofissional de querer fazer pequenas gambiarras ou ajuste técnico, né? Colocar lâmpada qualquer. A indústria, os vendedores de equipamento, as indústrias que vendem equipamento, que vendem lâmpadas, todas elas já têm softwares. Sejam eles gratuitos ou sejam softwares que você paga, e muitas empresas têm softwares pagos próprios. E a gente tem que saber colocar a lâmpada, e cada lâmpada tem a sua especificação. Então não adianta nada você chegar lá, eu quero uma lâmpada de LED amarela de 3.000 Kelvin que vai dar certo na minha pinteira. Não, quanto que você quer lá? Você não quer um pinteiro uniforme para que todo mundo tenha a mesma chance de comer? Então nada mais justo do que pedir o auxílio da indústria, de quem vende, de quem sabe da lâmpada, e principalmente para nós, sabe, pessoal? A nossa galinha, o nosso frango, o nosso pintinho vive num ambiente úmido, num ambiente cheio de poeira se a gente não manejar bem. Um ambiente que tem oxigênio, CO2, monóxido de carbono, amônia, cama, fezes, nitrogênio, água, alta umidade, baixa umidade, ventilação, baixa ventilação, e essas intempéries vão estragar as lâmpadas. Então cabe a nós termos consciência de comprar um sistema testado, um sistema que uma indústria vende e já sabe quantos Kelvin tem a lâmpada, qual a especificação, qual é o fator de potência dessa lâmpada, quantos lumens por metro quadrado transformado em lux, e a gente vai saber quantos lux ela vai dar, qual que é o tempo de duração dessa lâmpada, qual que é o drive ou comandante eletrônico que controla essa lâmpada, quantas lâmpadas tem que ter, qual a altura da lâmpada. Isso aí a gente não pode fazer de uma maneira de achismo. A gente tem uma indústria por trás, uma engenharia por trás, que nos ajuda a decidir, e é isso que a gente sugere, sabe, Guilherme? Tem matemática para calcular lâmpada? Tem várias fórmulas. Tem no mínimo umas 2 ou 3 fórmulas que você coloca. Qual que é o tamanho do seu galpão? Qual que é a largura do seu galpão? Vamos pôr, então, 300 lâmpadas nesse galpão e vamos ver a uniformidade. Sim, vai dar uma uniformidade de 90% de iluminação. Aí você entra no pinteiro, tem 100 lux lá dentro. Você não precisa de 100 lux. 25 lux, 30 lux no pinteiro já está absolutamente normal e bom. Vai enxergar tudo. Você gastou muito mais do que deveria para fazer isso, porque você foi no achismo. Isso, se for por exagero, tudo bem, mas normalmente a gente erra para menos, né, Guilherme? A gente acha que está certo, vai no pinteiro, calcula a uniformidade, mede o lux ali embaixo da lâmpada, fora da lâmpada, no ponto mais escuro, calcula uma uniformidade com uma média aritmética ali, e aí você chega à verdadeira conclusão. Estou com 50% de uniformidade. Isso significa que tem 50% de chance de metade dos pintinhos comerem e metade dos pintinhos não comerem bem. E aí uma matriz pesada já começa a desuniformizar no primeiro dia com isso. E não tem coisa pior do que trabalhar com um lote de matriz desuniforme desde o primeiro dia, né, Guilherme? Né, pessoal? Exatamente. Acho que vocês que estão ouvindo a gente do outro lado aí já estão entendendo aonde a gente quer chegar e onde a gente quer ver, né? E depois, qual seria a uniformidade mínima, Zé? E qual seria a uniformidade mínima aí que a gente deveria ter num pinteiro ou num galpão aí de recria, onde a gente trabalha com uma intensidade um pouco menor, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco? Para que a gente tenha uma boa
um bom ganho de peso para todas as galinhas ou todos os pintinhos, algo em torno de 70% a 80% de uniformidade em cada ponto de iluminação deveria ser buscado, sabe? Então, se você mede o lux embaixo da lâmpada e entre lâmpadas, nos pontos escuros, fazendo a média aritmética, a gente teria que buscar uma uniformidade de 80%. Um desvio padrão de mais 10 e menos 10 para dar esse 80%. O número 80% é tão mágico, né, Guilherme? É tão buscável, né? Em todas numa seleção genética, numa seleção de peso, numa uniformidade de pintinho, de tais semanas, né? A gente busca 80% de iluminação também. Para quê? Para que todo mundo tenha a mesma chance. Gregos e troianos, né? Combatentes têm a mesma chance de ganhar peso. É por isso que a gente busca 80% de uniformidade em todos os pontos do galpão, né? Bacana. E assim, e normalmente, né, quando essa ave fica ali 21, 22 semanas na recria, aí eu vou transferir essa ave para a produção. E como que tem que estar a iluminação desse galpão aí também na produção? Isso é importante, sem dúvida nenhuma, né? A gente quer ali também essa mesma uniformidade de luz na produção, mas qual tipo de lâmpada, né, que é importante que eu tenha também na produção? Ô Guilherme, na recria, normalmente a gente deveria ter lâmpadas de espectro neutro ou de coloração neutra, sabe? Para baixo de 4.000 kelvins. Então, para uma recria, para a galinha buscar o comedouro, comer, beber, a gente fala de cor de lâmpada neutra. Então, deveríamos ter uma recria com lâmpadas de 3.000 a 4.000 Kelvin. Isso seria o ideal. Só que a recria, a maioria das lâmpadas disponíveis com lux baixo, que a gente quer lux numa recria, de 1 a 3 lux. Isso é o que a gente sugere, né? Então, a gente começa com o pinteiro, por exemplo, como um programa, 25 lux. E aí, a primeira semana, mais tardar até a segunda, a gente vai começando a fazer uma rampa de jogar o lux da recria em 8 horas de luz. Essas 8 horas de luz, apenas o restante das outras 16 horas é escuro. A gente quer 8 horas de luz para uma galinha na recria. E essas 8 horas, a gente fala ali de 1 a 3 lux, ok? A intensidade de luz que a gente vai ter na recria é aquela intensidade suficiente para a gente conseguir pegar a mortalidade, distribuir a ração, fazer uma seleção, fazer vacina. Então a intensidade que tu vai deixar lá, seria interessante você já pré-definir na sua granja. Então eu acho que com 1 lux, o meu luxímetro, a minha intensidade, a minha regulagem do dimmer, eu consigo fazer todos os trabalhos que eu preciso com 1 lux dentro do galpão. Se com 1 lux não for suficiente, que a gente entre no galpão com alguns pendentes bem em cima da balança, em cima da balança de seleção, ou da prancheta de seleção, ou da máquina selecionadora da seleção, ou da equipe de vacina que a gente vai trabalhar. Então, recria, já que a galinha enxerga tão melhor do que nós humanos, a gente tem que controlar muito bem a luz da recria. Não pode um dia estar com 1 lux e no dia seguinte estar com 10. No dia posterior, 20 lux, só porque vai fazer uma seleção e tem que aumentar a intensidade de luz. Isso é um pecado mortal para desuniformizar a galinha. Então, primeiramente, ter esse conceito da recria antes da gente transferir. E aí você vai transferir uma galinha, sair da fase de stand-by, que a gente chama de stand-by, né? A galinha tranquilo, a gente controlando o ganho de peso, controlando a uniformidade, 8 horas de luz na recria, o resto das 16 escuro. Durante a luz, a gente deixar esse luz baixa, 1, 2, 3 lux que seja, escolham qual é a luz que mais provê a melhor condição de stand-by para a gente controlar os hormônios dessa galinha, controlar o peso e a uniformidade, e aí tu vai transferir a galinha para a produção. Transferir a galinha da produção é cortar o stand-by, é tirar a galinha da zona de conforto que ela viveu as 21 semanas anteriores. Então, se a tua empresa transfere com 21, com 147 dias ou 154 dias, que é as nossas indicações, né, de
147 a 154, transferiu, a galinha tem que sentir um choque. Ela tem que sentir um choque de luz em intensidade e em horas de luz a mais. Então, no mínimo, transfere com luz natural, das 8 luzes que você tinha na recria, para a luz natural que você tiver na sua região. Se a sua região, por exemplo, o Rio Grande do Sul, só tem 10 horas de luz natural, é importante dar umas 2 horinhas a mais para que a galinha sinta, nesse primeiro e grande estímulo importante, 4 horas no mínimo de duração de luz. Se essa luz estiver baixa, Guilherme, o pessoal que está nos ouvindo aqui nesse podcast, a gente dá um pouco mais de luz artificial, então, para complementar pelo menos 4 horas de estímulo do que foi as 8 horas da recria. Super interessante, Guilherme. Dar luz amarela para a produção, luz cálida. Se a galinha teve luz cálida, amarela, espectro de luz amarelo, uma vapor de sódio, uma lâmpada incandescente ou um LED amarelo, não podemos deixar a transferência ir para uma granja de luz branca. Porque a galinha vai falar, eu estou de novo no mesmo ambiente, a mesma luz branca, cadê meu estímulo? Ela precisa ter os 2 estímulos. O estímulo de intensidade luminosa e o estímulo de duração do estímulo. Esse grande primeiro estímulo representa 50% do primeiro estímulo necessário para uma galinha na transferência, Guilherme. Certo? Então é super importante a gente transferir e a nossa indicação é sempre transferir para lâmpadas de espectro amarelo, de espectro cálido, abaixo de 3.000 Kelvin ou menos até 2.700 para produção. Tá? Perfeito, Zé. Eu creio, assim, nas visitas que nós fazemos, nos acompanhamentos dos clientes, né, esse é um ponto que nós observamos, né, pessoal, que essa intensidade de luz na recria, essa intensidade baixa, né, de luz na recria, de 1 a 3 lux, ela é fundamental, né, Zé, para que a ave tenha uma boa resposta na produção. Então, isso realmente, pessoal, é um fator bastante importante. E Zé, só uma dúvida que me ficou aqui que eu gostaria de te perguntar mais uma vez. E quanto aí eu precisaria de estímulo, ou quanto mais de intensidade eu precisaria ter na produção em relação à recria? Eu vou estar dimensionando lá 1 a 3 lux, não posso estimular essa ave ali em momento nenhum, especialmente após a 10ª semana, né? Porque ela vai se tornar ali refratária à luz, então a resposta dela na produção, ela não vai ser a mesma, ou ela não vai ser adequada como deveria ser, porque ela já se ela foi estimulada na recria, essa resposta não vai ser adequada. Mas quanto eu precisaria de intensidade de luz a mais, comparando recria e produção, para que esse estímulo de fato seja um estímulo adequado? Não, interessante a pergunta, Guilherme. A gente recorda um dos trabalhos que o Steve Leeson, o canadense, né, o professor que nos falou lá no passado, né? Uma galinha da recria tem que ter 10 vezes menos intensidade de luz do que a produção. Ou o contrário, a intensidade lumínica, esse estímulo luminoso da produção, tem que ser no mínimo 10 vezes maior do que uma recria. Então, se a sua empresa está trabalhando com 3 lux na recria, você tem que procurar transferir ela para uma produção e ter uma iluminância lá de 30 lux de média. Se você tiver um galpão de produção com 10 lux e a recria trabalhou com muito mais do que 5 lux, por exemplo, você não vai ter esse estímulo lumínico que é necessário para a galinha. Então é super importante a gente saber disso. Por isso que nós indicamos sempre, além de que a galinha enxerga muito mais do que o ser humano, ela precisa ter a quantidade predisponente para a recria e ter a certeza que o estímulo da produção, além de duração, né, a intensidade de horas a mais que a gente vai ter, a duração desse estímulo, que esse estímulo seja forte. Então, se você tem uma recria, minha recria é de 5 lux, a minha produção tem 10 lux de média, porque eu não tenho lâmpadas boas na minha produção. Então, faço um esforço tremendo para tentar diminuir ou escurecer o galpão de recria nessas 8 horas necessárias, né? Por isso que é super importante a gente saber dessa situação, para a gente saber por que a galinha... Por exemplo, estamos passando o período do inverno.
Acabou de passar, 10 dias atrás, o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, consequencialmente, é a noite mais longa do ano. A partir de agora, a luz vai ser crescente, certo? A luz é crescente. Cada 10 dias, são 10 minutos, em média, a mais, depende da região, que a gente tem mais luz do que o dia anterior, certo? Então, um lote do Nordeste, por exemplo, que é feito com recrias abertas, que não tem galpões escuros. A grande maioria do Nordeste não tem galpões escuros na recria. Lá não é um problema isso. Porque o Nordeste tem exatamente 12 horas de luz e 12 horas de escuro. A galinha é estimulada a cada 11, 12 horas, ela tem deve ter um estímulo lumínico, que é o amanhecer e o anoitecer, o amanhecer, o anoitecer, e a cada 11 horas, 12 horas no Nordeste isso acontece. Agora vai lá para o Rio Grande do Sul, hoje. Nós temos 10 horas, 9 horas e meia de luz de dia. A galinha precisa ser estimulada corretamente na recria, porque se ela vai para a produção, ela tem menos horas de luz e pode ser que no Rio Grande do Sul ela tenha menos estímulo para a produção do que foi a luz artificial da recria. Então é super importante a gente lembrar dessas coisas para saber se a minha recria está bem iluminada ou mal iluminada ou super iluminada, né? Se a gente está super ou sub-iluminando uma galinha em produção, né? Então, muitas vezes a galinha bota bem em lotes de estação, bota em julho, agosto, setembro, outubro, é os meses que a produção da galinha é maior, certo? Sempre os picos maiores, depende da região, mas no geral é assim. E na Páscoa, maio, abril, maio, junho, que a luz é decrescente, a produtividade da galinha cai, né? Então, é até isso que tem algumas coisas de, né? Por que a galinha bota menos na Páscoa, né? O símbolo da Páscoa é um ovo. Tem correlações que a gente fala, né? Por que a galinha está dando menos ovo, né? Justamente por isso, pelo aspecto que a luz deixa de ser impactante na luz decrescente. E a recria, uma recria que foi feita em dezembro, janeiro, pode ser que tenha mais luz do que a galinha em produção vai ter, de acordo com a cronologia do tempo dessa luz decrescente, né, Guilherme? Bacana, Zé, bacana. E assim, né, em linhas gerais aí, para a gente trocar uma ideia com o pessoal, né, os programas de luz aí que você comentou, né, e normalmente, né, nós transferimos a galinha ali para a luz natural, né, com 21 ou 22 semanas completas, né, a gente vai dar a luz natural para essa galinha e completar ali essas 12 horas. Se eu tenho um fotoperíodo menor do que 12 horas, se está com 11 horas ou 10 horas e meia, eu completo essas 12 horas de luz, né? Espero ali 2 semanas e vou adicionando 1 hora de luz a cada 2 semanas. Vou fazendo uma subida lenta de luz, né? Eu vou dando um estímulo de 1 hora a cada 2 semanas, finalizando ali em 15 ou 16 horas, né? E isso, Zé, na tua opinião, né, é fundamental, é importante? Eu posso acelerar muito o meu lote? Não posso? Quais as consequências que isso pode ter negativas aí pro meu lote aí em produção? Legal. Bom, para uma galinha matriz pesada botar bem, a gente tem que olhar muita coisa. A gente tem que olhar peso, seleção, um belo esquema de vacinação e, lógico, que é o tema da nossa discussão desse dia, desse Cobcast, a iluminação, o estímulo de luz, o programa de luz. Se a sua galinha está bem criada, se ela está no peso correto, se ela está na uniformidade, que é o que a gente busca, está na hora da gente fazer o programa, a gente tem que saber certinho se aí já está nessa hora mesmo. Ou se a galinha está muito leve na recria, será que transferir com 140 dias é a solução? Será que dar um estímulo de luz para uma galinha que não está pronta é a solução? Na maioria das vezes não. A gente tem que dar luz para uma galinha pronta, uma galinha com peso correto, a idade correta, de acordo com cada região, se é lote de estação, lotes fora. Muitas vezes a gente dá esse primeiro estímulo, transfere a galinha e ela não estava pronta. Ela não estava pronta para sair das 8 horas de recria e ir para 12 horas em produção de luz.
Muitas vezes a galinha vai usar essa quantidade de luz que ela vai dar de uma maneira errada. Ela continua ganhando peso numa carcaça que não estava pronta. Ou o contrário pode ser verdadeiro também, né? Se a gente transfere a galinha, está pronta a galinha, atrasa a produção, ela deveria ter estímulo de luz e fica lá na recria porque a produção não está pronta. Aí a gente vai dar luz para ela com 23 semanas. Atrasou, não foi bom. E aí a gente mete 12 horas de luz numa galinha que já estava pronta há mais tempo. A gente pode ter mortalidades. A gente pode ter uma superestimulação. A gente pode ter uma superestimulação com uma galinha que também não estava pronta. A galinha com 20 semanas recebeu luz, não estava pronta para isso. Era para responder à ração, aos estímulos de ração, não à luz naquele momento. E de repente nós vamos lá e colocamos 60 lux, 100 lux em cima dela com 12 horas de luz. Pode ser que ela tenha uma explosão de produtividade de folículos. E aí começa ovo dupla gema, uma produção de ovo dupla gema grande. Uma galinha que morre de prolapso porque tem um ovo grande. É super importante nós, todos os técnicos, estarem antenados para saber a hora certa de estimular. E o primeiro estímulo, Guilherme, complementando a sua pergunta, o primeiro estímulo de luz, esse que sai da recria, é o mais importante. Que seja feito com a galinha na hora certa. E ele representa 50% da importância total de dar luz para a produção. Ele vai pegar a grande maioria das galinhas já pronta. Ele vai estimular, se todas estiverem prontas, luz na hora certa, grande chance desse primeiro estímulo ter sido o grande e talvez o único principal. Mas por que a gente dá a cada 2 semanas 1 horinha a mais? A importância dessa 1, 2, 3 horas a mais, então você transfere com 12. 2 semanas depois você vai dar 13. 2 semanas depois você vai dar 14. 2 semanas depois você vai dar 15 e tá bom. Ah, eu vou com 16. 1 semana depois você dá 15, ou 16, perdão. Esses estímulos secundários é para complementar talvez aquela turminha de galinha que não estava pronta e não respondeu ao grande primeiro estímulo. Ele respondeu metade, ou 50% da resposta a esse primeiro estímulo. Os outros 20% vai ser no segundo estímulo. Aí aquela galinha que não está pronta para o segundo estímulo vai receber um terceiro estímulo e talvez vai pegar aquela galinha que agora sim está pronta para o estímulo. Aí nós damos chance para um terceiro estímulo. Então é por isso que a gente faz isso. Leva a galinha, sai de 8 horas para 12, um estímulo mínimo de 4 horas, 5 horas de intensidade e duração. E depois vai dando esse upgrade, esse lanchinho a mais de luz para aquelas atrasadas. E a minha que eu já estimulei só vai ser lucro a mais se você reestimular, amparar ela ainda mais com esse estímulo de luz super importante para que ela transforme ração, gordura, luz em produtividade, porque são uma carga de hormônios produtivos, testosterona, estrógeno, hormônio de crescimento que vai diminuir e hormônios sexuais que vão estimular a produção. Eles são muito relacionados com esse estímulo de luz que a gente está dando para ela produzir. Bacana, Zé. Show de bola. Show de bola. Reforçando a importância, né, dessa subida aí, gradativa, né, e paulatina da luz, juntamente com a ração aí, para a gente não ter problemas aí realmente de mortalidade e ovo do gema. Mas uma coisa que é bastante comum aí, que a gente acaba observando nas visitas, né? E eu gostaria de pedir aí o teu esclarecimento aí sobre o pessoal, né? O que é assim o efeito Flicker, né? E o que ele causa? Qual é a causa dele aí? Você poderia explicar para nós, por favor? Claro. Normalmente a gente vê o efeito Flicker. Se vocês estão aí na residência de vocês, você olhar para cima e ver uma lâmpada fluorescente, você vai ver, às vezes, quando ela está perdendo potência, ou quando tem flutuação de rede, ela vai piscar. Esse piscar é o efeito Flicker. Esse efeito pulsante, que é, na verdade, uma impressão, né? É uma impressão subjetiva desse pulsar, dessa flutuação da luminância. Apaga, acende, esse piscar é chamado de efeito Flicker.
né? Essa piscação. E normalmente na recria, como a gente trabalha com 2 lux, a gente abaixa, a gente dimeriza, diminui a potência, né? Controla a voltagem que está chegando para a rede, que vai chegar nas lâmpadas, e a gente diminui isso. Então, normalmente a gente vê o efeito flicker quando a gente tenta diminuir a iluminância dessa granja, a quantidade, a intensidade lumínica que ela tem. E esse piscar é muito mais estressante para a galinha. E desde o começo do nosso bate-papo, né, Guilherme? A galinha enxerga muito mais, tem 4 pares de cone nos olhos, enxerga muito mais cores que nós e se estressam muito mais com o efeito flicker. Com essa quantidade de piscação que tem, esse piscar atrapalha demais, excita demais as aves a ficar andando, se debatendo, batendo as asas, podendo causar canibalismo. Então esse efeito flicker é prejudicial para ela. Então tá, e como é que começa esse efeito flicker? Justamente com essas baixas de tensão, sobe tensão, aumenta a voltagem, aumenta, sabe? A rede despreparada, a rede elétrica desbalanceada, ou que vem alimentada com descargas, sabe, esse descarregamento e o isolamento, descarregamento e isolamento da rede, vai causar o efeito flicker. E para prevenir o efeito flicker, você tem que ter uma rede bem dimensionada, um cabeamento bem dimensionado, porque se a rede estiver piscando, a gente tem que ter estruturas, relés, proteção de fase, relé falta de fase, as coisas que no painel elétrico vai sustentar essa variação da rede. Agora, o efeito flicker tá importante, acho que é por isso que você está perguntando, né, Guilherme? Muitas vezes com a lâmpada LED, a gente vai ver mais efeito flicker, porque o LED, ele é um diodo emissor de lâmpada, a corrente passa por ele e ele emite luz, por isso que chama LED, né? LED é um diodo de produção, de emissão de luz, né? E essa luz, quando a tensão baixa, quando essa carga e descarga é forte dentro de uma rede, o LED pisca muito mais do que a lâmpada fluorescente ou do que a incandescente. Então essas lâmpadas de LED precisa ter um drive. O que é o drive? É esse aparelho que regula essa flutuação de energia. É um aparelho elétrico-eletrônico que controla essa descarga, essa alimentação, essa falta de energia chegando. E esse drive, esse comandante, é um sistema que vai proteger essas lâmpadas contra o efeito flicker. Aí muita gente pergunta, Zé, eu não tenho LED, e agora eu pus o LED, como é que eu faço? Tá tudo piscando. Muita gente tem eletricista, como eu, que sou veterinário, como você também é, Guilherme, ou como as pessoas que não entendem de eletricidade. Normalmente a gente vê uma lâmpada, um galpão de LED aí piscando, sempre tem um artista que fala, eu vou pegar uma lâmpada incandescente, que é bruta, rústica e sistemática, e você põe no fim da linha de LED e ela acumula toda essa baixa de tensão, aumenta a tensão, diminui a tensão, aumenta a amperagem, aumenta a voltagem, diminui a voltagem, e toda essa tensão é descarregada nessa lâmpada incandescente lá no fim da linha de LED. Aí as pessoas falam, resolvi o meu problema de efeito flicker da granja, parou de piscar. É bom? É bom, só que tem que avisar o seu eletricista que você fez isso, porque a possibilidade de dar algum acidente, alguma sobrecarga, imagine, uma lâmpada segurando toda essa flutuação pode ser prejudicial, pode superaquecê-la, pode queimar, pode explodir. Então converse com o seu eletricista e se ele falar, acho que nós temos que contactar quem vendeu essa lâmpada e aí corrigir os drives que são os comandantes protetores dessa rede de lâmpadas de LED. É muito mais coerente fazer dessa forma. Vai lá, vê se o drive é correto, chama quem te vendeu, chama a engenharia, faz certinho para evitar qualquer acidente elétrico que pode causar um prejuízo muito grande numa granja de matriz aí, que é super importante, né? Muito bom, segurança acima de tudo, né, Zé? Muito bom, muito bom. Mas já que você comentou aí, gostaria de pedir a tua opinião, né, e ver contigo aí, quais são os tipos de lâmpada que nós temos aí disponíveis no mercado, né?
a duração, a eficiência, qual que é a sua sugestão, qual que é a recomendação aí do equipamento da lâmpada que a gente vai colocar na nossa granja? Pessoal, hoje nós estamos vivendo os tempos tecnológicos, os tempos modernos, os tempos que, além da tecnologia, a gente quer pagar barato, né? Então, as lâmpadas incandescentes que todos nós tínhamos, as lâmpadas mistas, as lâmpadas halógenas, né? São lâmpadas quentes, as lâmpadas de espectro amarelo, são lâmpadas muito ineficientes. Ela tem uma eficiência lumínica muito baixa, né? Uma lâmpada de incandescente, por exemplo, transforma 10 lumens, produz 10 lumens por watt. Olha a quantidade mínima que tem a produção de uma lâmpada incandescente. Ela é ineficiente. Se o Brasil ou qualquer lugar do mundo não tivesse colocado até determinações de parar a produção de lâmpada incandescente, nesse apagão da rede hídrica, né, que a gente está sofrendo agora, logo a gente vai começar a ter restrições de iluminação, de energia. Já subiu o preço da energia. Ainda bem que a gente parou de ver lâmpadas incandescentes serem produzidas. Não se pode mais produzir. É claro que produzem ainda, né? Fazer coisa errada muita gente ainda faz, né? E as lâmpadas incandescentes são essas, que têm duração muito baixa. Uma lâmpada incandescente tem 2.000 horas de vida. Ela produz 10 lumens por watt. E aí surgiram as lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente, amarela ou branca, não importa, ela já tem 6.000 horas de duração, 4.000 horas de duração. Ela já produz 60 lumens por watt. Já são 6 vezes mais do que uma lâmpada incandescente. E aí começamos a ter as granjas com lâmpadas fluorescentes, certo? Só que hoje a gente está no nível que nós somos cobrados por custo. E ser cobrado por custo, nada mais justo do que pensar no LED. É por isso que a maioria dos projetos hoje são feitos com LED, né, Guilherme? O LED é uma lâmpada que tem uma tecnologia por trás, mais fácil, esquenta menos. Se esquenta menos, é mais eficiente. Tem LED que produz 80, 60, 100. Tem lâmpadas de LED que a avicultura já está comprando, Guilherme, de 190 lumens por watt. Lembra dos 10 lumens por watt de uma lâmpada incandescente? Imagine você comprar uma lâmpada com 190 lumens por watt. Já tem lâmpada no Brasil para avicultura, protegido contra amônia, CO2, fumaça, vento, reza brava. A gente já tem um monte de lâmpada com grandes tecnologias, né? Muito tecnologia. Imagine uma lâmpada que dura 150.000 horas. Já tem lâmpadas que duram muito mais do que 100.000 horas. Um LED que dure 25.000, tem muitos LEDs que a gente compra no supermercado, na casa dos construtores ali, que dura 25.000 horas. Pensa na duração de uma lâmpada versus uma incandescente que durava só 1.000, 2.000 horas. Você vai pagar R$1 numa lâmpada de incandescente e vai pagar R$10, R$30 numa lâmpada de LED. Mas só de você durar 30.000 horas, né, 20 vezes mais do que uma lâmpada incandescente, já nos explica por que a maioria dos projetos hoje é LED. Por que a residência da gente, a gente já trocou tudo por LED. Porque pagar R$100 no fim do mês é mais barato do que pagar R$400 no fim do mês, se você não trocar essas lâmpadas tudo da residência ou de um galpão de recria ou de um galpão de produção que precisa de tantas horas de luz acesa aí na hora que está anoitecendo, vamos ligar, na hora que você vai rodar a ração um pouquinho antes, meia hora, 1 hora antes, tem que ligar e a intensidade de luz que precisa é alta, então a gente precisa ter uma lâmpada eficiente, né? Então essa seria minha próxima pergunta aí, mas já está respondida, né? Em relação a todos esses fatores, né, Zé, que você comentou aí, se a gente comparar o custo, né, de implantação versus o gasto energético das lâmpadas de LED versus as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, é completamente viável aí a gente realmente instalar a lâmpada de LED, né?
completamente assimilável quando você vai lá e vai fazer um projeto, né? Você vai ver, eu vou comprar um tênis que custa R$500 e o mesmo tênis ali na 25 de março custa 100. É possível do tênis da 25 de março, primeiro, que ele pode ser uma imitação, né? Muitas vezes a gente assusta com o preço, o capital inicial de um investimento. A gente vai comprar um carro, a gente assusta com o preço do carro novo e vai lá e mete bala no carro velho, né? Tem carros velhos, não estou dizendo aqui, tem carros velhos muito bem, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes a gente tem que fazer a conta certa. É lógico que um projeto luminotécnico de fazer um galpão de recria com lâmpada incandescente ou fluorescente baratinha vai ser a implantação, sem sombra de dúvida, mais barata do que pôr LED nessa granja. Normalmente você vai pôr LED, você tem que pôr mais linhas. E, de novo, faça um projeto com quem sabe, com a empresa, a indústria que vai vender, mas eles vão falar, você quer pôr lâmpada incandescente? Então põe três carreiras de lâmpada aí, uma lâmpada a cada 20 metros que vai dar certo. Vai custar quanto? Vai custar R$100 mil. Ok. Então, eu te sugiro que você ponha LED, porque esses 100 mil reais pode te custar caro ao longo dos anos. Vai queimar, as horas de duração é bem maior, a vida útil de uma lâmpada dessa. Que tal comprar um projeto de R$200 mil de LED? Em 5 anos você paga e essa granja vai ser feita para os próximos 20 anos. Você paga e pode ser que em 20 anos você está com o mesmo LED lá na granja. É bem possível se você ter pelo menos metade desses LED vai estar o mesmo que tu comprou do primeiro dia. Então aí que está a nossa decisão. Comprar um equipamento bom, um equipamento um pouco mais caro, mas que tenha uma vida útil melhor, uma necessidade de manutenção menor, principalmente nós lavando o galpão, cheio de amônia, né, desinfetando, levando paulada sempre, porque nós sabemos criar galinha, a gente sabe ter sanidade, a gente lava, a gente desinfeta, a gente tira, põe, monta, desmonta, e tá lá a lâmpada de LED. Muitas vezes já quebrou, se for todas as lâmpadas incandescentes, a gente esqueceu de tirar para lavar, por exemplo. Já entrou água, já apodreceu, você vai ter que comprar totalmente uma carreira de lâmpada total. Então, a gente não pode ser minimalista de analisar um projeto só pelo preço, o capital inicial que tu vai aplicar. E não tem sombra de dúvida, Guilherme. Qualquer projeto novo hoje, qualquer indústria vai te oferecer lâmpadas de LED para iluminar uma recria, um pinteiro, uma produção. E cada vez mais a gente tem as empresas vendendo com as especificações de lâmpada correta, nos ajudando a gente tomar a decisão correta. Então, se é 20 lux, 5 lux, 7 lux para recria, né, a lâmpada, o tamanho da lâmpada, né, a potência dessa lâmpada, cabe a nós sabermos o que fazer, o que comprar com critério, saber a teoria e a hora que receber um orçamento ser crítico. Olha, por que você está me pondo aqui uma lâmpada fluorescente se eu posso comprar a mesma quantidade de lâmpada de LED, muito mais longínqua, de horas de duração muito maior? Então é isso que a gente pensa aqui nessa discussão, né, Guilherme? Excelente, Zé, excelente. E aí, para finalizar, uma última pergunta aí, já que a gente falou, né, da importância dessa intensidade de luz, né, mais baixa, né, e sem oscilações aí na recria, pensando nesse estímulo que é importante para a ave na produção, né, qual é a nossa recomendação aí de qual equipamento a gente utilizar para avaliar isso, né? Qual luxímetro a gente tem que utilizar e como fazer essa avaliação? Legal essa sequência que você pôs aí nas perguntas, Guilherme. Isso aí ajuda a gente aí criando as nossas expectativas e o nosso roteiro, né? Para a gente saber o que fazer dentro de um galpão, né? Você tem que medir com o sentimento primeiro de entrar num pinteiro e falar, tá desuniforme. Não tem 80%. Esse é o sentimento de nós chegarmos numa granja e falar, esse pinteiro está muito mal iluminado. Então o melhor sensor é a ave e o melhor medidor é aquele olho da gente e o bom senso.
Só que isso não é a certeza do sucesso, né? O luxímetro é o aparelho que a gente mede isso. Então, se você quer ter 20 lux mínimo com 80%, você tem que ter um luxímetro e ir lá medir na altura da cabeça da ave. A gente mede com o luxímetro mirando para a luz, para cima. Na altura da cabeça das aves é onde entra a luz. É bem na altura dos pintinhos ou da cabeça da recria, da ave na recria, ou da produção, ou de um frango de corte. Mede com o lux embaixo da lâmpada, mede num ponto escuro entre as lâmpadas, calcula uma média aritmética boba e fale, estou com 20 lux nesse pinteiro com 80% de uniformidade. Excelente, é o luxímetro que vai dizer isso. Vamos para a recria, eu quero 1 lux, 2 lux, medir embaixo da lâmpada 3 lux, entre as lâmpadas 2 lux. Eu tenho 2,5 de lux de média, com 80% de uniformidade. Ótimo. Com o que eu medi? Não foi o sentimento. Se você usar o sentimento com uma lâmpada de LED, nós vamos errar. A iluminância de uma lâmpada de LED é mais forte. O espectro de luz de uma lâmpada de LED é mais forte do que a lâmpada incandescente, por exemplo. Então é muito possível de entrar num galpão de 1 lux com lâmpada incandescente, igual a gente fazia no passado, e ver uma iluminação muito fraquinha, uma intensidade lumínica baixa. E a gente fala, essa é a luz da recria. Normalmente a gente olhava para o filamento de tungstênio que tem na lâmpada incandescente e conseguia enxergar o filamento sem doer os olhos. Essa era a intensidade de 1 lux na recria. E a gente deixava assim. Não dá para fazer isso no LED, porque o LED ele espalha muito mais a iluminação. Então, se você medir com o luxímetro 1 lux no LED, você vai ter a sensação que está mais claro, então você não pode chegar lá e falar, tá bom a iluminação na recria. Não, tem que medir. A empresa tem que ter um luxímetro, tem que ter um aparelho que fale, estou trabalhando com 2,5 lux, né? Para a gente saber se está certo ou se está errado. Você tem que ter um luxímetro para chegar na produção e falar, eu tenho 70 lux, que é o que a gente indica como ideal, de média, numa produção, 60, 70 lux de média numa produção de matriz pesada, que é o que a gente indica, está no nosso manual lá, né? 60 lux de média. Entre os ninhos, ou entre o ninho e a parede, 40, 50 lux. Embaixo da lâmpada, na altura da galinha, 100 lux. Média, 70. 80% de uniformidade. É isso que a gente busca. Para isso, a gente tem que ter um luxímetro. Para falar, eu tenho lux, eu já medi meu lux, está aqui meu luxímetro, ele é bom, ele não é baratinho, não comprei ele na 25 de março, comprei da empresa X, que me vendeu um aparelho bom, e normalmente aparelho de luxímetro é caro, você tem que comprar um aparelho bom, não adianta ficar comprando um luxímetro baratinho e falar, estou com 70 lux, não está com 70 lux, você mediu errado, tem que medir com o aparelho certo, chamar um técnico que tem um outro aparelho e ver se está certinho, a indústria que te vendeu. Essas entregas técnicas tem que ser bem vistas, né, Guilherme? Acho que eu penso assim, né? A gente tem que saber comprar certo e tá bem. É isso aí, exatamente, Zé. E medir certo, né? Então, excelente, Zé, excelente conversa, excelente bate-papo aí. Depois de toda essa discussão aí, nós gostaríamos então de agradecer a todos vocês aí por estarem conosco. Assim a gente finaliza aí o nosso 6º episódio do Cobcast. Eu gostaria de agradecer imensamente aí ao José Luiz pela participação dele, por esse bate-papo que foi muito produtivo. Muito obrigado, Zé, valeu demais aí a participação. Pessoal, eu gostaria aí de lembrar vocês que o Cobcast ele é quinzenal, tá? Então, para o nosso próximo episódio, nós vamos ter aí o Rodrigo Costa e aí o José Luiz Januário, que vai ser o moderador, né, nesse próximo Cobcast, batendo um papo aí sobre a gestão dos números de produção, que é um tema também riquíssimo, um tema fundamental, um tema muito importante para a produtividade, para obter os bons resultados, tá? Nós agradecemos aí a vocês ouvintes. Não se esqueçam de ouvir os próximos episódios que já estão no ar, né? E até a próxima aí, no próximo momento, tá? Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.
Obrigado, pessoal. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. Nunca atrase a fotoestimulação além de 161 dias de idade ou se as fêmeas estiverem acima do peso, que é de 2,8 kg ou 6,16 libras. Se as fêmeas são muito pesadas, o ciclo de postura será afetado negativamente. Observe e manuseie as aves, verificando a uniformidade do enchimento do papo para ter certeza de que estão comendo e bebendo bem. Verifique a conformação. Pese uma amostra de fêmeas semanalmente, de 1 a 2% ou 60 a 100 aves, para cálculo do peso corporal médio e uniformidade do rebanho.